Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade de hoje. O nosso Chega de Dúvidas costuma ser apresentado por mim e pela Sandra, todas as sextas-feiras às 17h04. Por conta dessa questão do distanciamento social, nós estamos fazendo separadas, ela faz algumas coisas, eu faço outras, já que a gente não pode estar no mesmo ambiente todas as vezes. Mas seja muito bem-vindo, como eu já disse, muito bem-vinda. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e hoje nós temos um tema muito bacana: como ser menos ansioso diante desse caos que está na nossa vida, né? Boa tarde, Mauricéia. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Aqui no Instagram a gente consegue colocar e aqui no Face já está colocado, né? Muito bem, fixado o título aqui. Boa tarde e vamos lá, né? Como ser menos ansioso, menos ansiosa diante desse caos que se desenrola à nossa frente? É muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo e bora lá, vamos entender o que é possível fazer para a gente ficar menos ansioso, menos ansiosa num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Eu vou pedir para você deixar aí nos comentários qual que é a cidade, o estado de onde você está me assistindo e também como que está a qualidade da nossa transmissão. Aqui no Facebook eu vou fixar aqui embaixo. Peraí. Muito bem, aqui no Facebook já está fixado e aqui no nosso Instagram você pode colocar aí qual que é a cidade e estado de onde você está me assistindo e se você está me vendo bem, está me ouvindo bem, como é que está a qualidade da transmissão. A transmissão é simultânea, Facebook e Instagram, então de vez em quando eu olho para cá, de vez em quando eu olho para cá. Boa tarde, Kate! Boa tarde, Celso, sejam bem-vindos. E vamos lá, né? Vamos descobrir o que a gente faz. A Mauricéia lá de Santa Cruz do Capibaribe, pessoal do Rotaract, muito bem, todo mundo bem-vindos. A Kate é de Indaiatuba. Então vamos lá, para responder essa pergunta, como ser menos ansioso diante do caos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a ansiedade é medo, e é medo do futuro. E por conta desse momento, né, tão especial, tão diferente que nós estamos vivendo, por conta dessa pandemia, pelo novo coronavírus, todas as implicações que decorrem dessa situação que nós estamos vivendo, talvez o futuro esteja parecendo para a gente mais inusitado e sombrio do que normalmente ele já aparece. O futuro ele é sempre uma interrogação. Nós podemos planejar, podemos, sei lá, fazer uma série de coisas sobre o futuro, pensar sobre o futuro, mas o futuro sempre é uma interrogação. A gente não sabe se as coisas vão acontecer como nós estamos planejando ou não. Então, nesse momento isso está mais obscuro, mais inusitado ainda, é claro, né? Boa tarde, Leia, boa tarde, Elisa, que bom que tá ótima a transmissão, boa tarde, Sandra, boa tarde, Stephanie, a galera chegando em peso aí, bora lá, né? Vamos entender como ser menos ansioso no meio desse caos. Então é isso, né? Isso faz desse momento realmente um momento ansiogênico. E o que é uma coisa ansiogênica? É aquilo que eleva o nível da nossa ansiedade. Então, sim, a ansiedade da maioria de nós pode estar um pouco acima da média. A sensação é de que existe um grande desafio, né, diante de nós e para o qual muitos de nós não nos sentimos exatamente preparados para lidar com esse desafio. Você concorda com isso? Né? Se você concorda, deixa um sim aí para mim. E devido a esse contexto, bom, a gente compreende isso é natural. Porque a ansiedade, ela surge diante do futuro, porque a gente tem medo do futuro, então normalmente isso já aconteceria. Imagine numa condição como essa, então é compreensível se a sua ansiedade estiver acima da média, né? Tem gente respondendo aqui para mim sim, né? Claro que é que tá acima da média mesmo, né? Agora, o que a gente precisa lembrar? Que nem todo mundo tem a mesma percepção de caos, né? Isso não é igual para todo mundo. Cada um percebe isso de um jeito. Eu conversei ontem com uma pessoa, uma cliente minha, que ela falou assim para mim: olha, eu tô bem focada em como que eu vou administrar essa questão de ter que trabalhar de casa. Ela trabalha num banco em São Paulo e ela falou: olha, o que tá sendo difícil para mim é isso. Tem uma filhinha pequena de 3 anos, aí tá lá o marido trabalhando de casa também, a moça que ajuda ela lá umas 2 vezes por semana não tá indo.
Então o foco dela não está exatamente na pandemia, no coronavírus, não, ela também não tem uma questão financeira assim premente, algo que ela precise se preocupar. O foco dela, né, o caos dela é essa administração do ambiente doméstico, mais a criança pequena, marido, comida, casa para limpar, né? Então esse aí é o caos do momento dela. Tem outras pessoas que estão lidando com o agora com medo de ficar doente. Quem é ansioso, quem sofre de transtorno ansioso, muitas pessoas, né, desenvolvem esse medo de doença. Imagine agora com essa história dessa pandemia, né, pelo coronavírus, que desenvolve a doença chamada Covid-19, que a gente até sabe que é só uma pequena porcentagem que pode morrer, mas a gente não quer que morra ninguém, a gente não quer morrer de Covid-19. Então, para algumas pessoas, o caos é o problema da pandemia em si, da doença. Tem outras pessoas que estão mais preocupadas com a questão financeira. Imagine os que têm comércio, que não estão podendo trabalhar. As pessoas que são autônomas, que não estão conseguindo entregar serviços, prestadores de serviço. As pessoas que até estão empregadas, mas as empresas estão armando vários esquemas para conseguir manter a pessoa trabalhando, mas muitas vezes com redução de salário. Tem gente trabalhando só com ticket de alimentação e vale-refeição sem salário durante um período. Então, para algumas pessoas, o caos está mais voltado para a questão financeira. Enfim, né? Para cada um de nós, o caos ele tem uma intensidade, uma maneira de ser, um jeito de encarar e uma profundidade. Não é igual para todo mundo, porque nós somos todos muito diferentes. E existe ainda, né? Que aí é uma outra questão. As pessoas que já têm um transtorno de ansiedade instalado e ainda por cima tem crises, ou crise de pânico ou crise de ansiedade. Já tinha antes de começar esse momento da pandemia. Para essas pessoas, o caos já estava instalado na vida delas, elas já estão vivendo no meio do caos. Então, a pandemia agora, de certa maneira, só piora, ou então, de repente, elas não estão nem vendo a pandemia, realmente elas estão olhando para aquelas coisas que elas já sentem que já traz a crise de ansiedade para elas, ou seja, elas já vivem no caos. Bom, resumindo, existem muitos motivos para estar ansiosos, independentemente se existe o transtorno ou não. Então a pergunta aqui, né, a pergunta que não consegue calar, como ser menos ansioso diante de tudo isso? Bom, então vamos lá, vamos pensar em coisas bem práticas para você fazer no dia a dia, para baixar o seu nível de ansiedade o quanto possível. Cada um de nós tem um nível de ansiedade, cada um de nós tem uma visão de caos, mas é certo que todos precisamos baixar o nível de ansiedade. Pode ser que essa situação, gente, demore um pouco mais do que está sendo dito. Tomara que não, tomara que, sei lá, semana que vem alguém chega e fala, putz, está tudo resolvido, vamos voltar para a vida, acabou o distanciamento social, a vida está voltando ao normal, né? Tomara, tomara. Que Deus nos defenda, nos proteja para que isso seja assim. Mas pode ser que essa situação se prolongue por mais semanas, por mais um mês e meio, 2 meses. E aí, o que a gente vai fazer, né? Então vamos pensar em coisas que sejam práticas para a gente ficar menos ansioso, porque menos ansioso a gente tem mais clareza, a gente tem menos desgaste para lidar com as situações, porque a gente fica mais centrado, mais focado, a gente concentra mais energia em nós. Então os resultados das nossas ações também são mais satisfatórios. Vamos lá, dicas práticas para você ficar menos ansioso diante desse caos. A dica número 1, identificação do estresse. De onde vem o maior nível de estresse de um jeito, então coisas diferentes estressam a gente em momentos e intensidades diferentes. Pode ser que seja a administração dos filhos, né, da relação com os filhos, pode ser que seja o cuidado com os idosos da família, né, tem gente que cuida de pai, de mãe, de avô, de vó, de tia, pode ser que seja o homework, você tem que estar trabalhando de casa, pode ser que seja você ter que estar indo trabalhar fora, né? Mesmo com esse pedido de distanciamento, você é da linha de frente, você trabalha com algum serviço essencial, então você tem que trabalhar fora. Pode ser que seja a questão financeira, que está pegando mais para você. Pode ser que seja a questão da alimentação, né? Falta de recursos para comprar comida ou ainda uma alimentação não adequada para a sua necessidade. Pode ser que seja falta do que fazer, né? Eu tenho visto várias pessoas, nossa, o dia não passa, eu não tenho nada para fazer, tá entediado dentro de casa e isso também é estressante. Bom, independentemente de onde está vindo o elemento ansiogênico, de todas essas coisas que eu falei,
isso pode ser minimizado com planejamento, né? Eu costumo usar a listinha abençoada, né? Faço uma listinha de manhã com todas as coisas que eu tenho para resolver naquele dia, vou anotando, vou ticando, ajuda muito, né? Planejar o seu dia, a sua semana. Eu que sou terapeuta, acho que a Sandra também, que é psicóloga, a gente faz atendimentos e a gente está fazendo atendimentos por vídeo agora. Então, agenda, manter uma agenda de atividades. Ah, mas a gente não está mais saindo de casa. Mas em casa tem muita coisa para fazer, né? Então, isso é importante, ter um planejamento de como será o seu dia, a sua semana. Outra coisa, por quê, né? Toda vez que você identifica de onde está vindo o estresse, fica mais fácil de você lidar. E aí você identifica que tem mesmo um estresse ali, tem uma parte que está te preocupando mais. A gente ensina uma técnica que a gente chama de técnica monstrão-monstrinho, ou monstrinho-monstrão. Como é que é isso? Você pega o seu tema, aquilo que é um problema para você, e divide ele em partes, porque tudo pode ser dividido em partes. Sei lá, é uma questão com os filhos, inclua eles nas tarefas diárias da casa, divida isso, veja o que pode ser feito primeiro. Pega o problemão e quebra ele em pedacinhos, 3, 4, 5 pedacinhos. E vai no primeiro pedacinho, cria uma situação, uma resolução prática para aquilo. Ah, isso aqui não dá para eu resolver. O que não dá para você resolver, coloca de lado. Aquilo que dá, quebra em pedacinho e vai fazendo a solução para cada pedacinho. Então você pega o monstrão, que é o problemão, e pica ele em pedaços. E aí trabalha com os monstrinhos, com os pequenos pedaços, isso ajuda muito. Uma outra coisa que a gente recomenda, que ajuda muito para baixar o nível de ansiedade num momento como esse: identificar o grau de importância das coisas. Sei lá, em condições normais da vida, talvez a gente ache que tudo é importante, de repente a gente acha que nada é importante, mas num momento como esse, você saber diferenciar aquilo que é importante, que é urgente, precisa ser feito, ok, mas além do urgente, existe aquilo que é fundamental, que a gente chama de emergência. Então tem o urgente e tem a emergência. Imagine que a gente tem um vaso vazio, um vaso para você colocar coisas dentro, e você tem pedras de 3 tamanhos, pedras bem pequenininhas, pedras de tamanho médio e pedras grandes. Se você começar a encher o vaso com pedrinhas pequenininhas, depois quiser colocar as médias e por último as grandes, não vai funcionar, vai chegar um momento que as pedras grandes não vão caber lá dentro. É ao contrário, você começa colocando as pedras grandes no vaso, depois coloca as médias, elas se misturam lá dentro e por último você joga lá dentro as miudinhas que elas vão achar o lugar lá dentro no meio das pedras grandes e médias. Então, as pedras grandes são as coisas que são importantes, que são as prioridades máximas, as emergências. E depois você coloca as pedras médias, que são as coisas menos importantes, as menos urgentes. E por último, as pedrinhas pequenininhas, que são as coisas corriqueiras, que não têm prioridade. E aí então dividimos pedras grandes, as emergências, as coisas fundamentais, pedras médias, as importantes e urgentes, e as pequenininhas, aquelas coisas menores. Quando você faz isso, você foca na emergência, naquilo que é fundamental. Então aplica isso no seu dia a dia nesse momento aqui. Nem tudo é urgente, nem tudo é emergência, nem tudo é fundamental. Trabalha na emergência, vai te ajudar. Uma terceira coisa que é importante a gente fazer para lidar, para ficar menos ansioso diante de tudo isso: organização das nossas tarefas. Não é porque a gente não está lá no trabalho cumprindo os horários no trabalho, não está podendo ir no supermercado com a mesma facilidade, que a gente vai largar tudo solto. Para organizar as tarefas, a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer e manter uma rotina diária. E essa rotina ela precisa incluir um horário para levantar, né? Porque nós não estamos de férias, nós estamos num período de distanciamento social para resolver um tema muitíssimo importante que é essa pandemia. Então não é férias. Essa rotina precisa incluir então um horário para levantar, um horário para fazer as refeições. Tem gente que começa a cozinhar 10 horas da noite, vai jantar meia-noite. Aí no outro dia levanta 2 horas da tarde. Isso vai gerando uma confusão, inclusive no metabolismo, porque o nosso metabolismo é rotineiro. A vida é rotineira. O sol se levanta mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Atravessa o dia e se põe mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Nós precisamos fazer essa rotina, seguir essa métrica para a gente ficar menos ansioso.
Para quem está trabalhando de casa, é importante respeitar os horários do trabalho. Na empresa tem o horário para entrar, horário para almoçar e horário para sair. Tem gente que nem na empresa costuma respeitar muito isso. Em casa, gente, fica mais complicado. É meio que começa a hora que você quer e para, sei lá, 1 hora da manhã. Tudo errado. Respeite os horários o máximo possível. Pelo menos durante a semana, capricha nessa questão dos horários. Final de semana, dá aquela relaxada, que a vida é assim mesmo. A gente dá uma relaxada no final de semana. Reserve um tempo para prática de exercício físico, porque isso é importante. Tem gente que não faz exercício físico, já não fazia. Ok, experimente implementar isso nesse momento. Você está em casa, então escolha um horarinho do dia. Ah, Inês, mas a academia está fechada, não pode ficar andando nas ruas, nos parques, dependendo da cidade, não pode mesmo. Tá, pega o seu celular, pega o seu tablet ou liga a sua televisão. Tem um monte de gente dando exercícios, pessoas de academia estão fazendo lives com exercícios no Instagram, no YouTube, né? Tem um canal no YouTube muito legal, Exercício em Casa. Eu faço, não dá para eu sair de manhã, porque aqui, sei lá, dependendo do dia, eu até tenho, eu moro num lugar que tem uma pistazinha de Cooper, daria para descer lá, mas eu tô respeitando muito a quarentena, então eu faço dentro da minha casa. Inês, mas eu não aguento. Aguenta, faz lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pratica exercício físico, porque isso é fundamental para que você consiga manter também uma boa qualidade de vida nesse período aqui. Peraí que eu abri um negócio aqui sem querer. Bom, então esses dois itens, na verdade, o segundo item eu não falei ainda, que é a alimentação. Cuidado com a alimentação. Férias a gente come meio bagunçado, porque é férias. Só que nós não estamos de férias, né? Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena, esse distanciamento, e como é que a gente quer sair lá do outro lado, né? Com problemas de aumento de peso, de perda de peso, colesterol alto, pressão alta. Não, mantenha uma rotina com alimentação saudável também. Isso é fundamental para que você chegue bem lá do outro lado. Eu falo que é uma ponte que a gente está atravessando, a gente tem que chegar do outro lado da ponte inteiro, ok. Então esses dois itens, alimentação e exercícios físicos feitos com regularidade, são itens essenciais para manter essa rotina. Uma outra coisa que é importante também no quesito organização das tarefas: encontre o seu melhor momento para fazer as tarefas. A gente diz assim, ó, algumas tarefas exigem mais de nós. Tem coisa que a gente não gosta de fazer, tem coisa que é chato, tem coisa que cansa. Então, qual é o seu ponto alto? Em que momento do dia você está mais disposto, mais produtivo? Eu, por exemplo, é de manhã, eu funciono bem de manhã. A Sandra sabe, a gente trabalha aí pela internet conversando, tem um certo horário, sei lá, das 10 horas para frente da noite. Eu não sei nem o que eu estou falando mais, eu durmo cedo, né? Não exatamente durmo cedo, mas eu tenho sono cedo. Então, eu funciono melhor de manhã. Eu gosto de acordar, sei lá, 6 horas da manhã, fazer meu exercício físico. Se eu tiver que escrever um texto, esse é o melhor horário para mim. Qual é o seu? Encontre o seu melhor horário. Tem gente que funciona bem depois da atividade física. Beleza, faz exercício físico, depois corre lá fazer aquela tarefa chata que você não quer fazer de jeito nenhum. Às vezes é do trabalho, às vezes é da própria casa, né? Então, escolha o seu melhor horário, porque isso vai te ajudar. Bom, e agora eu vou falar para você de algumas práticas, algumas técnicas que eu e a Sandra temos nos nossos canais, que vão te ajudar também a lidar melhor com esse caos, ficar menos ansioso. Primeira coisa que a gente recomenda, assim, praticamente todas as vezes que a gente está falando com você aqui pela internet: a respiração abdominal ou diafragmática. Essas práticas que eu vou ensinar agora é para quando você percebe que a tua ansiedade está subindo, que ela já está aumentada ou ela está aumentando, a depender do seu momento. Às vezes é o trabalho que está te estressando, as crianças, as notícias, não importa. Aliás, evite ficar muito nas notícias, diminua isso também é ansiogênico. Mas vamos lá, então a primeira prática que a gente ensina, a respiração abdominal ou diafragmática. Como que é essa respiração? Você inspira o ar pelo nariz, contando o tempo que o ar leva para entrar pelo nariz. De preferência, solte o ar pela boca, levando o dobro do tempo para o ar sair. Então é uma expiração prolongada, não é inspiração prolongada. A inspiração é normal. O soltar o ar é que é mais longo, né? Faça esse ciclo de respiração várias vezes, porque isso vai ajudar você a baixar o nível de ansiedade. Faça isso prestando atenção.
no ar que entra e no ar que sai. Para ajudar, coloque a mão em cima do seu abdômen e quando você inspirar, sinta a barriga subindo, e quando você soltar o ar, sinta a barriga murchando, né? Quando você faz isso, você está enchendo todo o pulmão, né? Porque o diafragma está subindo, sinal que o ar está chegando até lá embaixo, tá bom? A gente tem uma live, né? Um vídeo gravados no nosso YouTube, aqui no Facebook também, acho que no IGTV também tem, chamado O que não fazer numa crise de ansiedade. Dá uma olhadinha nesse vídeo lá que a gente dá uma explicada bem legal a respeito dessa respiração diafragmática ou respiração abdominal. Uma outra coisa que é importante você fazer, o relaxamento, né? Nós precisamos relaxar diante de tanta tensão, de tanto estresse. E a gente sugere um relaxamento muscular e também um relaxamento mental. Nós temos uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem. Tá lá no nosso site, o www.chegademediansiedade.com.br, gratuito. Você entra lá no site, tá logo lá na primeira página, você baixa a técnica no seu celular, é um áudiozinho de 17 minutinhos, então você pode ouvir durante o dia, um momento que você pode reclinar um pouquinho, fechar os seus olhos, pode ouvir antes de dormir, e isso vai ajudar você a baixar o nível de ansiedade, porque você vai fazer um relaxamento tanto físico, né, muscular, quanto mental. A gente recomenda também algumas práticas de concentração, de meditação, porque isso também ajuda a baixar a ansiedade. Nós estamos começando, né, na próxima segunda-feira agora, no nosso canal do Telegram, 10 minutos de paz para você. São 21 dias que a gente vai fazer isso, 10 minutinhos que a gente vai fazer uma prática com você do dia 13 de abril até o dia 3 de maio, para você também baixar o seu nível de ansiedade, se concentrando melhor e fazendo uma espéciezinha de meditação. O 10 minutos de paz para você está no Telegram, então se você ainda não tem o Telegram, baixa o aplicativo no seu celular, é gratuito também, e entra para o nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. Depois eu vou colocar aqui nos comentários, principalmente aqui no Facebook, eu consigo colocar todos os links, e ali vai estar o link do Telegram também. De repente, se a Sandra estiver me ouvindo, ela coloca aqui para o pessoal do Instagram também o link para o nosso Telegram. E vai ser muito legal, vai te ajudar também a ter um pouco mais de paz e baixar a sua ansiedade. Bom, use um recurso que está muito fácil, muito acessível para nós, a música. Você já ouviu aquela frase, quem canta essas males espanta, não é? Bom, escolhe lá a música que você gosta, não importa qual é o tipo de música, qual é o ritmo, e canta. Canta junto, canta alto, solta, porque quando você faz isso, isso traz sensação de bem-estar. E são antídotos para a ansiedade, antídotos para o estresse, para a tensão. Então, canta. Ah, eu não sei cantar direito, não tem problema. Canta no banheiro, canta baixinho, mas canta. Ouve música relaxante, tem algumas músicas clássicas que são relaxantes. E ouça as músicas do seu gosto também, aquilo que você gosta mais é o que você deve ouvir, tá bom? E canta. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem uma ideia também que eu acho que é muito útil nesse momento, que é para aumentar a produção dos hormônios do bem. Quando nós estamos sob estresse, nós secretamos na nossa corrente sanguínea um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele é muito útil porque ele coloca a gente em estado de alerta, deixa a gente ligadão para fazer as coisas que a gente precisa quando nós estamos mais estressados. Porém, período de estresse muito prolongado, muito intenso, aumenta muito a produção do cortisol e isso baixa o nosso sistema imunológico, deixa a gente mais exaurido. Então a gente precisa fazer um contraponto para isso. E uma coisa que ajuda muito a gente a produzir substâncias boas que trazem a sensação de bem-estar na gente é rir, né? Sabe aquela história de que rir é o melhor remédio? Sim, rir é um excelente remédio. Então assista comédias, né? Se você tem o Netflix aí, ou entra no YouTube, ou liga a televisão, assista coisa boba, coisa engraçada para você rir um pouco. No Facebook, no Instagram, sempre tem um videozinho engraçado de criança pequena fazendo uma graça, um pet. Use isso para relaxar, para rir um pouco, porque isso também é ansiolítico, baixa o nível de ansiedade. Bom, e uma quinta recomendação muito importante que a gente sente que é importante quando nós estamos com ansiedade alta. Quem está com ansiedade alta tem dificuldade para dormir geralmente, né? Deita e a cabeça começa pensando. Qual é a nossa recomendação? Nós temos algumas aqui. A primeira dela é você fazer um diário de gratidão.
porque a mente fica tão sobrecarregada porque nós estamos com pensamentos negativos, pensando no futuro, com medo do futuro, acreditando que o pior vai acontecer. Então a gente sugere que você faça um diário de gratidão. Quando a gente para fazer gratidões, nós temos que olhar para o que tem de positivo naquela situação. Então a gente sai do pensamento negativo e vai para o pensamento positivo. E isso também é ansiolítico, isso também baixa a nossa ansiedade. Quando a gente está conectado com o positivo, a gente fica mais leve, a gente fica mais, sei lá, mais descontraído, mais relaxado, e isso também é muito bom para baixar a ansiedade. Nós fizemos ao longo de 21 dias, a gente está terminando agora no domingo, o Pílulas de Equilíbrio, que uma live que eu e a Sandra fizemos cada dia uma, durante todas as manhãs, às 7h30 da manhã, amanhã, que é sábado, é a penúltima, domingo é a última. A Pílula de Equilíbrio 13 e a 14, são duas na verdade, a gente fala sobre a gratidão e a gratidão diária. Lá no Pílulas de Equilíbrio 14, a Sandra fez um desafio de 21 dias para você fazer 10 itens para agradecer, escrevendo num caderninho, fazendo um diário. Assiste lá, é bem rapidinho, tá no nosso canal do YouTube, tem uma playlist lá, Pílulas de Equilíbrio, tá aqui também no Facebook e está também no GTV do Instagram, porque a gente coloca para você poder ver em qualquer lugar. Então assiste lá e aprenda como fazer no diário de gratidão. Outra coisa, também para garantir uma noite tranquila, a respiração, aquela mesma que a gente ensinou agora há pouco, abdominal ou diafragmática, que é com a exalação prolongada, antes de dormir. Você deita, dobra as pernas, coloca a mão em cima da barriga e antes de dormir vai fazendo essa respiração até você pegar no sono. Você vai ver que noite maravilhosa você vai ter. Com ansiedade lá embaixo, a mente vai abstraindo e você entra no sono de uma maneira muito mais tranquila e satisfatória. E por último, e não menos importante, relaxamento muscular e mental também para você ter uma noite de sono melhor. Aqui também a gente sugere a técnica Me Faça Dormir Bem, que é uma meditaçãozinha guiada, uma indução. Eu acho que está gravado na minha voz, são 17 minutinhos que você vai ouvir uma condução, você só precisa seguir aquilo que você está ouvindo e nós garantimos que você vai entrar no sono mais rapidamente e vai ter uma noite muito mais reparadora. Bom, essas são as dicas que a gente tem para você, que vão te ajudar com certeza a ser menos ansioso, não só diante desse caos que a gente está vivendo, mas diante de qualquer outra situação que aumente a sua ansiedade. Neste momento nós temos esses elementos aí, mas para quem sofre de ansiedade, quem tem um transtorno ansioso, essa sensação de caos, de preocupação, de cabeça que não para, de pensamento negativo é constante. Então essas orientações que a gente está dando aqui para você, elas podem ser usadas em qualquer momento para você baixar o nível de ansiedade. E eu quero saber se você gostou do que você ouviu hoje, do que eu trouxe para você. Se você gostou, deixa a sua curtida aí. Para você que está chegando agora, Valéria, boa tarde. Beleza, você vai conseguir assistir depois a live, porque ela sobe aqui para o Stories do Instagram, fica aí para assistir. Essa live aqui no Face, ela fica no Face também para você assistir. Mais tarde a gente ainda coloca ela lá no YouTube para você ver pelo canal do YouTube também. Então, curte, coloca aí os seus comentários. Se você tiver perguntas, deixa as perguntas no comentário ou manda um inbox pra gente, um direct aqui pelo Instagram, porque a gente colhe essas perguntas para depois fazer novos Chega de Dúvidas como esse que a gente está fazendo. Se a sua pergunta a gente entende que é uma pergunta relevante, que outras pessoas também podem querer saber a resposta, nós criamos um Chega de Dúvidas para falar da sua pergunta. Então deixa aí para a gente nos comentários que a gente captura depois e cria um Chega de Dúvidas. E lembre de compartilhar essa live, né? Manda para as pessoas da sua lista, aqui no Facebook, compartilha, passa para outras pessoas, porque o bem que a gente recebe é o bem que a gente compartilha. Se está te fazendo bem, manda para outras pessoas também, que mais pessoas podem ter acesso a essas informações. E lembre-se do dia 13 de abril até o dia 3 de maio, no Telegram, diariamente, 10 minutos de paz para você. São áudios que nós vamos colocar lá, com práticas para trazer paz, né? Ou seja, acalmar a sua mente e abrir o seu coração. E o que você precisa fazer? É aquilo que eu já falei agora há pouco. Baixe
o aplicativo do Telegram, né, o app do Telegram, gratuitamente no seu celular. Ele parece o WhatsApp, só que ele tem algumas vantagens até sobre o WhatsApp, é muito legal. A gente já tem um grupo formado lá no canal, no nosso canal, que é o Chega de Medo e Ansiedade, e a coisa tá bombando lá, a gente coloca muitos áudios lá. Tem gente aqui na live que eu sei que é do nosso canal do Telegram. Se você tiver aí, coloca pra mim #Telegram, que eu sei que você tá lá. E aí, que bacana, a gente vai ampliando toda essa rede, né? Porque tem uma hashtag rodando por aí que eu acho maravilhosa, que é Juntos Somos Mais Fortes. Então, quanto mais a gente se unir para atravessar essa dificuldade, melhor. Na próxima quinta-feira, às 16h04 no Instagram, às 8h30 da manhã, nós vamos ter uma live. A gente tem feito o Você com Inês e Sandra. Deixa eu falar dele primeiro. Você com Inês e Sandra é uma live que acontece todas as terças-feiras pelo Instagram. Costuma ser às 20h08, às 8 e 8 da noite, mas tem tido um tráfego muito grande no Instagram, a gente não está conseguindo entrar nesse horário, então a gente mudou para 10h08 da noite. E a gente faz normalmente essa live da terça, mas nós temos feito algumas lives extras com alguns especialistas. Na próxima quinta-feira, às 8h30 da manhã, nós vamos fazer uma live com a doutora Janise da Ponte, que ela é nutricionista e é practitioner dos florais de Bach. E então nós vamos falar como os florais podem ajudar na ansiedade deste momento que nós estamos vivendo. Vai ser muito bacana. Ela é uma pessoa muito especial, ela já esteve com a gente na outra semana também, falando sobre as questões da nutrição, e dessa vez ela vem falar sobre a terapia floral. Se você conhece, venha para aprender sobre os florais para esse momento. E se você nunca ouviu falar disso, terapia floral, venha para descobrir. É uma terapia que pertence às terapias complementares, natural, que ajuda muito a gente em momentos como esse que a gente está vivendo. Então, esteja com a gente na live de quinta-feira, esteja com a gente na live de terça e depois na live de quinta. Que mais? Na próxima sexta-feira a gente tem um outro Chega de Dúvidas como esse. E aí no próximo Chega de Dúvidas nós vamos trazer o tema: corro mais riscos por sofrer de ansiedade? Relacionado a essa questão da pandemia, né? Quem tem ansiedade está correndo mais risco do que quem não sofre de ansiedade, quem não tem um transtorno ansioso. Então eu espero encontrar você na próxima sexta-feira, às 17h04, com esse tema: corro mais riscos por ser uma pessoa ansiosa, por sofrer de ansiedade? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito agradecida de você ter ficado até o final comigo aqui no Instagram, de você ter me acompanhado até agora aqui no Facebook. Parabéns! Isso significa que você está querendo realmente curar isso dentro de você, ficar bem. Essa é a nossa missão, a minha e da Sandra, ajudar você a vencer a sua ansiedade, a dizer chega de medo, chega de ansiedade, para aproveitar melhor a sua vida. Nesse período aqui da pandemia, eu e a Sandra temos nos desdobrado para entregar mais conteúdo para você, porque a gente sabe que o momento ele é realmente um momento em que a nossa ansiedade já aumentou, né? Então a gente conta com você. Que você tenha uma excelente Páscoa, domingo é Páscoa, um ótimo final de semana e foca no que funciona. Bye, bye. A gente se vê na terça-feira. Até mais. Vamos desligando daqui para cá. Bye, bye, pessoal do Facebook.